Eu ainda cheguei a um dia que você não pôde ir, cheguei a dar um dia de aula para você lá na UPP, do Batã. Sim, lá em cima. Então, assim, mas daí você lembra qual era o governo? Foi antes do que foi o do Eduardo Paes, prefeito era Eduardo Paes. Não, o Eduardo Paes, cara, ele trabalha muito pela cultura também. Sim. Entendeu? Isso eu vejo, por esse governo que está entrando aí, muita coisa vai mudar e muita coisa vai melhorar para a capoeira também. Né? Porque a capoeira, ela tinha que estar dentro da escola, pelo menos estão brigando para isso, né? Você pode falar disso, né, em relação a como matéria. Eu sei que a gente vai ser está difícil. tentando muito isso. Como matéria, difícil. É verdade. Existe uma lei, né? Existe uma lei, 10.639, que institui o ensino da capoeira, da grade curricular, do ensino fundamental, médio, né? Não da capoeira em si, mas do ensino da cultura africana e afro-brasileira. Só que foi uma lei que não foi regulamentada. Existe a lei, mas não existe a regulamentação. Então, os diretores de escola, uns colocam, outros não colocam. E aí eles pegam esses projetos menores, que são temporários, e colocam. Porque o professor formal, ele não tem condição, né? Por mais que a gente saiba que o professor ele é muito esforçado e faz um trabalho bacana, ele não tem condição de trabalhar o viés cultural de matriz africana. Não estou falando só de capoeira. Quando a gente fala assim, o cara tem que dar aula de capoeira na escola, não é de capoeira só em si, perna atrás, braço na frente. Né? Porque nós somos multidisciplinares. Né? Nós somos multidisciplinares. Quando eu ensino para a criança que eu falo sobre a África foi invadida, o escravo veio no navio negreiro para o Brasil, é geografia. Não é? Quando eu conto a história do Brasil, da capoeira, né, no Império, Colônia, República, as Maltas do Rio de Janeiro, isso é história. Não é? Quando a gente ensina a criança o sincretismo religioso e o sincretismo cultural, por que a gente tem muita coisa da Umbanda e do Candomblé, músicas e outras coisas na capoeira, né? É sincretismo religioso e cultural. Né? Então, essas coisas, o professor de educação formal, ele não tem esse viés. Né? Eu costumo dizer que a capoeira ela é multidisciplinar porque a gente canta, toca, a gente é percussionista, a gente é compositor, cantor, bailarino, assistente social, psicólogo, a gente é artesão quando a gente faz os instrumentos. Então, a gente é multidisciplinar. Né? Mas eles só lembram da capoeira quando? Isso quando lembra, né? 13 de maio, é a assinatura da Lei Áurea, e o 20 de novembro. E o 20 de novembro. Só depois não lembra mais, é como se não existisse mais isso daí. E, na verdade, essa lei que eu falei, 10.639, institui na curricular o ensino da capoeira no ano todo. Só que tu vai ensinar capoeira... Não, desculpa, não é o ensino da capoeira, é o ensino da cultura africana e afro-brasileira. Repetindo, a Lei 10.639 institui o ensino da cultura africana e afro-brasileira. Mas aí o cara pergunta assim, eu sou professor de matemática, como é que eu vou ensinar a cultura africana e afro-brasileira? Aí entra a veia do capoeirista. A gente não ensina o aluno a ginga no triângulo. Sim. Né? Isso é geometria, né? Perna atrás, essa geometria, lateralidade, tempo, espaço, velocidade, está tudo dentro da matemática, física, química, não é? Então, assim, a gente trabalha muito, só que o capoeirista ele tem que entender que ele tem que se valorizar, ele é um profissional da educação. Ele não tem que só ir para a escola para ensinar capoeira. Ele tem que ter sabe, uma programação que a gente chama de plano de aula, plano de curso, que é durante o ano todo, e plano de aula para cada aula daquilo ali. Mas, infelizmente, a nossa classe ela está muito voltada para aquilo, e eu sou chato quando eu falo isso, o cara tem que ir para a escola, não é ser doutor. Pelo menos o cara fazer o ensino fundamental. Para ele pegar um papel, um texto, e interpretar, saber o que vai interpretar. Não é? Então, assim,
Não adianta o cara pega um livro de história. Né? Como é que ele vai ler aquilo ali e vai repassar para a criança? Se o cara não sabe para ele. Então, quando o capoeirista tem essa noção, pelo menos é a minha visão, né? De que ele é um profissional, é um educador da capoeira, as coisas vão mudar. Porque o cara quer ir para a escola, ele vai... Ô, professora, bom dia, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de ensinar aqui um espaço para dar aula. Aí a professora fala assim... Não, bom, só vai ensinar o quê? Armada, queixada, meia-lua, ponteira. A diretora sabe o que é isso? Sabe não? Não. Ela vai chegar, me dá teu contato. Nunca vai entrar em contato. Mas o cara chegar, for com currículo, com um projetinho, mesmo uma folha, 2 folhas, já vai olhar pro cara. Pô, é diferente. O cara tem algum contexto, alguma coisa a passar para os alunos. Mas aí tu fala isso pro cara, não tem tempo para estudar não, Gandhi. Mas o cara, quarta-feira tá na roda, sábado e domingo tá na roda, entendeu? Tem várias... Cara, na nossa época, para estudar era difícil, né? Minha mãe tá assistindo aí. Minha mãe e meu pai tinham que comprar uniforme. Na nossa época, assim, comprava uniforme e passagem. Hoje em dia, o aluno ganha uniforme, ganha material escolar e ainda tem o Unicard. Não, é. Independente da idade. Então o cara só... mas eu não tenho tempo. Tá, estuda em casa, mano. Por modo, ele vai fazer prova. Pelo menos é a minha visão, né? O cara... mas tá bom. E aí é onde eu toco no assunto que eu volto, né, a falar que eu acredito que tem que ter a profissionalização do capoeirista. Tem que ter o reconhecimento, para ele poder recolher para o INSS ter a carteira assinada. Aí os boca aberta de plantão falam assim, mas se for regulamentada a profissão, eu não vou poder dar minha aula. Cara, vão ser 2. Né? Os amadores e os profissionais. O mercado de trabalho pede isso, os amadores profissionais. Não existe futebol de várzea? Domingo o cara não joga futebol lá no campo no Raladão? Ele vai continuar dando a aula dele de capoeira, fazendo a roda dele de mês. Ele só não vai conseguir ter acesso ao mercado de trabalho. Porque as escolas, as faculdades, as associações de moradores, os clubes vão pedir o cara profissional. Se o cara vai querer ser profissional, é outra coisa. Mas que a tendência da capoeira, foi assim, né? Bimba, pastinha. Aí ela se espalhou. A tendência agora é que esse espalhamento ele faça isso, ó. Profissionais e amadores vão trabalhar juntos. Um não vai ser maior do que o outro, né? Mas que a tendência é que a gente... o mercado, o espaço para dar aula O Preguiça mesmo falou aí, a dificuldade que tem, né? A gente estava conversando, eu fiz até um documento para ele, para poder entregar no CSU, a dificuldade que a gente está tendo para ter um espaço, e isso piorar. Isso só vai piorar, mano. Entendeu? Então, os caras que não botem a barba deles de molho, não. Entendeu? Mas, sei lá, falei pra caralho, né? Pô. Falo muito. Não pode falar palavrão, não. Caraca, esqueci. Como sempre, né, Gandhi? Vai variar. Mas e aí? Vambora, né? Vai ser a próxima. Vambora, né? Tá na hora, né?